Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao Diário do Fábio Fox. Hoje é dia 30 de dezembro de 2024. 2025 está às portas. Ontem, aqui, nesse mesmo lugar, fazendo caminhada, e eu tenho o hábito de caminhar aqui, é uma cidade bem tranquila e posso caminhar com o celular nas mãos, não tem nenhum problema. Pelo menos nunca tive nenhum problema. Uma cidade de 100 mil habitantes. Algumas cidades não é possível, né? Não é permitido. Mas o assunto de hoje não é sobre aonde você caminha ou não. Mas tem muito sentido também aquilo que eu trouxe no início do diário. Não sobre onde se caminha, mas com quem caminha. E eu não quero fazer jus às pessoas, porque pessoas são pessoas. Mas o que muda não é a pessoa. Julgar um ser humano é estar no lugar de Deus. Portanto, não podemos e nem devemos julgar ninguém. Porém, é uma escolha sábia e muito poderosa saber se as pessoas que você convive em linguagem te apoiam o seu crescimento ou destroem aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. O que são conversas destrutivas? Conversa sobre novela, sobre futebol, principalmente conversa sobre o passado, a viagem que foi feita, o produto que comprou, o carro que comprou esse ano, tudo que passou, passou, já foi. Eu estou pretendendo no diário de amanhã fazer a retrospectiva 2024, só que já foi. Então, ainda que eu faça e eu quero fazer, e provavelmente eu vou fazer, ficou no passado. São lembranças de histórias que não mais viverei, a não ser que eu repita os mesmos hábitos. E aí entra a nossa conversa de ontem. Não sei se ontem você chegou a assistir o vídeo, se não agora. Acho que vou deixar aqui, não sei se ele fica aqui em cima, se ele fica aqui, mas eu vou deixar para você assistir depois o diário de ontem. E se você assistiu, eu vou refrescar a sua memória. Se você não viu, depois volta e assiste, que é importante. No diário de ontem, eu expliquei sobre 3 fatores que, se não serem executados, 2025 será o mesmo e não diferente na sua vida. E a primeira coisa que eu disse foi a mudança de pensamento. E parece até clichê, porque muitos coaches, muitos cursos falam que tem que mudar o pensamento, tem que mudar o pensamento. Mas cara, a pessoa está tentando mudar o pensamento há anos e não muda. Então não é sobre mudar o pensamento, porque eu chego à conclusão de que pensamentos não mudam. Mas é mudar o posicionamento sobre o que você pensa. E o posicionamento do pensamento faz a diferença. Você se posicionar na sua vida, na sua mente, como alguém que de fato, e Napoleão Hill fala isso em todos os livros dele, muita gente lê Napoleão Hill e não tem essa percepção. Fala sobre mudar o pensamento, mudar o pensamento, mudar o pensamento. Como eu mudo o meu pensamento? Como que eu vou fazer isso? Não dá! É humanamente impossível. Sim. Sim, porque já está aí, impregnado. Existe a consciência coletiva. Mas tem um fator aqui, que Napoleão Hill sutilmente traz nos livros. E que, se você entender esse fator, ele vai fazer uma diferença para o seu ano de 2025 e para toda a sua vida. Existem 12 tipos de pensamentos. E eu estou pensando, inclusive, em trazer esses 12, cada um deles, em janeiro. E esmiuçá-los. Esses 12, de tudo que você pensar na vida, de tudo que existe, qualquer pensamento do mundo, cabe em 12 caixinhas. E eu não vou falar agora, não vou revelar quais são essas 12 caixinhas, não. Mas esses 12 tipos de pensamento, eles podem ser orquestrados em uma simbiose ou em uma sinergia e condensados poderosamente
para que você não viva o que você viveu. É muito louco o que eu estou trazendo para você, porque humanamente falando, é impossível controlar os pensamentos, e você não vai controlar os seus pensamentos. Um deles eu quero trazer, dos 12, chama-se pensamento intrusivo. Eu denomino ele como chuva. Imagina, eu estou aqui caminhando, tá um sol bonito, né? Dia de hoje, 8 horas da manhã. De repente começa a chover. Cara, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que correr, vou ter que me esconder em algum lugar. Por exemplo, se estivesse chovendo agora, o que eu ia fazer? Tá vendo uma árvore ali? Eu ia correr para baixo daquela árvore. Mas olha o nível de consciência. E se estivesse trovejando? Eu não posso ficar embaixo da árvore. E muita gente tem feito isso. Quantas pessoas têm o nível de consciência limitado e o limite do seu nível de consciência faz elas correrem para baixo de uma árvore? E o que acontece quando você está abaixo de uma árvore? Corre-se o risco de morrer eletrocutado se estiver trovejando na chuva. E assim como muitas pessoas, e se a gente dá um Google e pesquisar, e eu espero lembrar disso num próximo diário, e trazer esse dado aqui porque ele é interessante e importante, tem muita gente que morre abaixo de uma árvore em chuva. As estatísticas são grandes. E eu cheguei nela aqui, ó. Olha só, tô numa estrada. Deixa eu mostrar aqui essa estrada. Possivelmente, olha aí, uma estrada de terra. Legal esse lugar que eu tô e eu vou mostrar a cidade que eu moro pra você. Deixa eu virar a câmera. Essa é a cidade. Eu moro, não sei se eu consigo dar um zoom aqui, consigo. Nessa segunda torre, ó. Vou colocar a torre que eu moro no centro, ó. Tá vendo? Daqui lá, de carro, eu não levo mais do que 5 a 8 minutos. Tá vendo essa torre? Então é ali que eu resido. Bem aqui. Parece distante, mas não. A cidade é bem pequena. E voltando à nossa conversa, quando você decide mudar seus pensamentos, erroneamente você decide algo que você não consegue controlar. Porque ninguém muda o pensamento, é humanamente impossível mudar. E eu estou embaixo da árvore, conforme eu prometi. Então, já que mudar os pensamentos é humanamente impossível, o que eu faço? Eu mudo o posicionamento, eu mudo o ambiente. Porque o que influencia o pensamento é o ambiente. Guarde isso. O que influencia o pensamento é o ambiente em que você está. Por exemplo, esse ambiente que eu estou é um ambiente de muita paz, de muita energia positiva. Então eu consigo ter a minha mente livre para poder pensar e trazer as ideias concatenadas com muita clareza, sem ler um livro, sem fazer um esboço, sem precisar criar antes aquilo que eu vou falar. Eu simplesmente clico no botão e saio falando. Mas quantos conseguem isso? Muito pouco. Por quê? Porque é influenciado pelo ambiente. Ambiente de gritaria, de muito barulho, de muitas pessoas, e você é influenciado pelas pessoas ao seu redor. A energia do outro, ela divide a energia com você. Você, quando divide o espaço com o ser humano, você está dividindo a energia daquele espaço. E se a pessoa tiver uma frequência elevada, você vai ter essa energia elevada. Por isso que as pessoas vão muito a palestras, vão muito a cursos, porque a energia do ambiente é para aquilo, é proporcionar energia elevada. Mas enfim, então a mudança de pensamento ela é humanamente impossível. Você não vai mudar os seus pensamentos. O que você pode é mudar o seu posicionamento e o seu ambiente. Trazendo continuidade da conversa de ontem. Uma outra coisa e um outro detalhe é sobre as pessoas. Julgar o ser humano é algo que só pertence a Deus. Eu não posso julgar as pessoas, mas escolher quem eu quero do meu lado vai fazer uma diferença. Então há pessoas que de fato você vai ter uma leitura dela, um ouvir já e sempre dela, ciente de que ela tem um hábito de comunicação que não vai fazer com que a tua frequência se eleve. E aí você toma a escolha, se você vai falar com essa pessoa ou não, e nada de errado. O que você não pode é fazer ela de errado. Ah, fulano é mal, fulano é ruim, aí é um julgamento. Fulano é fulano e fulano faz o que fulano faz. E não é certo nem errado.
Simplesmente ela tem aquele hábito, e talvez aquele hábito de falar, de conversar, o tipo de assunto que a pessoa traz à mesa ou para você, não é um assunto que te interesse, ou não é um assunto que vai te levar a lugar nenhum. Então você simplesmente não vai manter ali uma comunicação tão eficaz, tão efetiva e tão próxima daquela pessoa. Para 2025 é importante você fazer essa lista de quem você quer ao seu redor. E por fim, o planejamento. Então, você viu que eu dei 3 passos ontem, eu estou fortalecendo eles hoje. Não adianta eu ter um planejamento se eu não conseguir alterar o meu ambiente ou alterar o meu posicionamento. E não adianta eu ter um planejamento se as pessoas, fonte para me apoiar naquilo, não estiverem próximas a mim. Então o passo número 1 é você, de fato, fazer uma autoanálise de dentro para fora. Depois, faz a listinha das pessoas da sua vida. Quem que você vai carregar com você para 2025? Quem que você vai deixar em 2024? Algumas pessoas eu já tenho deixado indiretamente, né, aos poucos, para que o outro não sinta. Não rompa de uma vez o cordão, porque se você fizer isso, gera impacto. Então tem que ser devagar. Imperceptível. Você não precisa ser amigo de todo mundo. Aliás, é humanamente impossível ser amigo de todo mundo. Nem Jesus agradou a todos. Quem dirá eu ou você. Só que se você romper uma relação da noite para o dia, isso vai gerar um impacto emocional. Então você vai aos poucos distanciando sem que a pessoa perceba. Você continua a comunicação, mas você vai demonstrando nessa comunicação que você já está priorizando outras coisas e está tudo bem. Desde que a pessoa tenha ciência de que você tem priorizado outras tarefas, que não seja essa comunicação talvez estranha com essa pessoa que não te leva a nada, você vai isolando, até chegar um tempo em que o próprio tempo toma conta de tudo, né? E o tempo, quando a gente fala, eu trouxe ontem que o tempo não existe, ele não existe fora do nosso mundo, mas no mundo em linguagem ele existe na matemática. Então, a linha que você cria para o afastamento, ela não é um rompimento rápido, é como uma caminhada. Você começa no primeiro passo, vai distanciando, quando a pessoa perceber, você já está tão distante, que ela fala assim, não vou chamar fulano não, ele está tão ocupado sempre. Então você cria no outro esse senso de ocupação, e é só isso. E é importante você, para 2025, fazer isso. Tomar nota, e eu não estou dizendo aqui que você deve ignorar as pessoas, não faça isso, não ignore ninguém. O que eu estou dizendo é que é importante você priorizar a sua vida, e algumas pessoas não vão ser fundamentais para o seu desenvolvimento em 2025. E aí se isolar de uma vez não, mas sabe quando você... Eu tenho uma filha de 16 anos. Quando a minha filha tinha 6, eu era um pai muito presente na vida dela, muito presente. Eu estava com ela em tudo, porque a idade que ela tinha me permitia estar tão próximo. Hoje ela mesma já não quer isso. Então eu falo, filha, vamos caminhar? Ah, não, pai, vai você. Tá bom, eu venho. E ela fica. Ela tá comigo. Mas foram poucas as vezes que eu tive um momento de fato. Às vezes que eu tentei me aproximar, ou ela estava falando com um amiguinho, ou ela estava assistindo um filme. E aí, como ela gosta daquilo, eu deixo ela. E ela já não é tão próxima. À medida que o tempo passa, 17, 18, 19, vai estando mais distante. Isso é muito comum. Se entre pai e filho é comum isso acontecer, porque as prioridades vão mudando para um adolescente, imagina para pessoas que não são tão próximas da sua vida. Então tá tudo bem você fazer uma lista de quem você carrega para 2025 e quem você deixa em 2024. Tem uma colega, a gente estava falando sobre metas, e ela disse, você planejou suas metas e eu não consigo planejar as minhas. E aí eu pensei, cara, se essa moça não consegue planejar um ano, imagina ela planejar 3, 5, 10 anos da vida dela, vai ser muito difícil para ela. Mas se para ela está sendo difícil esse planejamento, imagina para outras pessoas. Outras pessoas devem ter a mesma dificuldade que ela em criar um planejamento. Por isso eu estou pensando, agora no início de janeiro, criar aí uma série de vídeos no Diário do Fábio Fox, e nessa série implementar como a pessoa constrói um planejamento de curto prazo,
1 ano, 2, 3, 5. Médio prazo, 8 a 10. E longo prazo, 15 a 20. E é importante criar esse planejamento. Possa ser que ele não funcione em 20 anos? Possa. Mas não significa que você não tenha o seu planejamento. E não ter um planejamento é loucura. Então, eu quero saber se você que está assistindo o Diário do Fábio Fox ficou até o final desse vídeo e se é interessante para você que eu crie para janeiro de 2025 uma série de lives, uma sequência de lives que te ajude a planejar não somente o ano de 2025 a curto prazo, mas os seus próximos 10 anos. Se você quer isso, comenta aqui embaixo desse vídeo, eu quero. Só isso, escreve eu quero. E aí, dependendo da quantidade de eu quero que tiver aqui, eu inicio o ano de janeiro te ajudando a planejar a sua vida. Lembra da frase que eu sempre digo: planeje o seu trabalho, trabalhe o seu plano. Se você não planejar, você planejou não planejar. E não planejar o trabalho é trabalhar a falha. E você vai falhar se não planejar. Então, planeje o seu trabalho, trabalhe o seu plano. Falhar no planejamento é planejar a falha. Beijo no seu coração. Até o próximo encontro em Diário do Fábio Fox. Talvez amanhã, dia 31, na retrospectiva de 2024. Tchau.